Amém, meus queridos? Nosso texto, a referência, irmãos, está lá em João, Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. É uma passagem bem conhecida, todos nós, conhecemos. E Jesus, nós sabemos, irmãos, que Jesus, o ministério dele foi completo, irmãos? Nós estudamos alguns dias aí os ministeriais, e nós sabemos que Jesus, ele foi o único que foi mestre, foi apóstolo, foi sacerdote, Jesus foi pastor. Então Jesus, ele foi completo, quando ele passou aqui os 3 anos e algum tempo, ensinando, dizendo o principal objetivo dele é aqui, Nós sabemos que Jesus, desde criancinha, ele sempre estava envolvido em ensinamento, porque esse foi o chamado que Deus colocou. Nós sabemos que Jesus é o próprio Deus, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, e ele veio aqui, irmãos, 100% homem e 100% santo. Ele poderia abrir mão, da vida terrena aqui e usar somente o espiritual, mas ele fez o mandado do Senhor, a ordenança de Deus. Então nós vamos falar aqui de uma personagem que tinha um povo, que nós sabemos lá na frente, nós vamos ver por que esse povo, eles eram inimigos um dos outros, não aceitava. E nós sabemos também que Jesus, ele veio aqui, ele não veio para quebrar a lei, ele não veio para mudar, ele somente veio aqui para pregar o reino de Deus, independente, irmão, das crenças, independente dos costumes. O Senhor sempre, ele veio aqui somente para pregar o reino de Deus e para dar entendimento aos povos, a todos nós, o desejo de Deus para nós. Ora, outrora nós fomos pecadores, nascemos, somos do pecado, e Jesus veio, nós fomos restituídos da graça do Senhor. O Senhor literalmente, ele virou as costas para a sua criação, porque muita desobediência, muita idolatria. O Senhor falava, vai para cá, o povo ia para lá. Então nós sabemos a história toda de que Deus literalmente, ele virou as costas para a sua criação, E nós sabemos que a única maneira de nós reconciliarmos novamente com Deus, Deus na sua soberania, Deus no seu entendimento perfeito, o sonho de Deus, o projeto de Deus não pode ser frustrado como os nossos. Nós temos desejo, nós fazemos plano, e lá na frente talvez acontece ao contrário, nós ficamos frustrados. Mas Deus não, irmãos. Deus, ele é perfeito. Tudo que ele fez foi perfeito. Aí veio o pecado, estragou, mas enfim. E a maneira que Deus viu de que nós pudéssemos ter reconciliação com ele e termos acesso a ele, foi através de Jesus Cristo, na morte no Calvário. Aleluia. Não teve outra saída para Deus de mandar seu Filho unigênito para que tirasse o pecado de toda a criação de Deus, E aqui nesse texto nós vamos ver Jesus, o missionário, Jesus como o evangelista. Jesus, ele estava ali 100% homem, amém? 100% homem ali nessa passagem, de quando ele está ensinando, e os escribas, aonde ele está 100% homem, mas não deixou a sua santidade, os seus poderes celestiais, Prova é essa que quando ele é traído por Judas, que ele é entregue aos soldados,
né? Pedro foi na forma carnal, né? De tentar mudar a situação daquilo que Deus já tinha planejado para Jesus, e Jesus fala para ele: guarda a sua espada, porque eu poderia aqui invocar legiões de anjos e acabar com tudo isso aqui, mas essa é a vontade do meu Pai. Glória a Deus, né? Essa é a vontade do meu Pai. E assim se deu sequência naquilo que Deus tinha para o nosso Jesus Cristo, né? Então, irmãos, nessa passagem aqui, ele está na condição, vamos dizer assim, de um evangelista, ou de um missionário, né? Nós sabemos que o amor de Jesus por nós e por todos os pecadores é incondicional. Jesus, ele morreu por cada um de nós. Jesus morreu pelas prostitutas, pelos ladrões, pelo traficante, por todos os pecadores, né? Outrora nós éramos pecadores também, mas nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, entregamos nossa vida para o Senhor, e hoje nós estamos caminhando, nós estamos treinando para nós ir morarmos lá na glória do Senhor. Amém, meus queridos? E nós sabemos que Jesus, houve muitas barreiras, houve muito impedimento para que Jesus propagasse o Evangelho, para que Jesus colocasse na mente e no coração do povo o propósito dele aqui na terra. E ele se deparou com muitas barreiras, muitas dificuldades. Assim é eu e você. Por exemplo, vou pegar aqui como exemplo nossa vigília aqui, que vai acontecer daqui 2 dias, né? Sexta-feira, né? Hoje é quarta, quinta e sexta. Com certeza, irmão, não somente barreiras espirituais, mas barreiras terrenas aqui. Não é fácil preparar uma vigília dessa. Eu estou falando no âmbito carnal, aqui na terra. Ora, precisou o quê? Me ajuda aí. Precisou, o pastor acho que pediu para fechar, interditar isso, Giliardi? Interditar a rua aqui atrás para estacionamento dos veículos, não é isso? Liberação. Então, podemos, irmãos, ir lá por nossa conta e fechar a rua lá? Não podemos, né? Porque tem leis, né? Tem lei, a gente tem que respeitar. E Jesus nunca aboliu assim, vou falar igual nordestino, não sou nordestino, mas nunca aboliu, ou seja, nunca infringiu a lei. Ele sempre, na sabedoria dele, ele fazia acontecer, mas cumprindo a lei terrena. E sem contar, irmãos, no âmbito espiritual. Será que o inimigo está satisfeito com essa vigília que vai acontecer sexta-feira? Ele está furioso. Ele vai pôr o dedinho dele, atrevido, para querer atrapalhar alguma coisa. Haverá barreira. Por isso que a igreja, os que estão na frente, na direção dessa vigília, nós temos que fazer o que, igreja? Jejum e oração, né? Porque o inimigo vai vir furioso. E Jesus enfrentou todas essas dificuldades. Mas vamos falar somente aqui no âmbito terreno, né? Há leis, há costume, né? Por exemplo, um costume aqui no nosso país: mulher não serve o exército, amém? No nosso país não, né? Ela é isenta. O homem, quando vai completar 18 anos, ele tem que ir lá, no ano que completa, tem que ir lá e se alistar, senão ele vai se complicar, vai ser caçado o CPF dele, vai arrumar emprego, precisa da reservista, e a mulher é desobrigada a fazer isso. Mas tem países, por exemplo, que a mulher, ela vai servir o exército. Tem país que a mulher não pode votar. Tem país que a mulher não pode estar no âmbito social, ela é retalhada. Enfim, são culturas, são leis diferenciadas, né? E Jesus, ele teve algumas barreiras, mas ele, na sabedoria, guiado pelo Pai, ele ultrapassou essas barreiras, quebrou barreiras e fez
o que ele tinha que fazer, e muito bem feito, né? Vamos lá, meus queridos, capítulo 4, né? Fala da mulher samaritana. Aqui não está uma situação que Jesus teve, não foi só de uma mulher, já era uma barreira Jesus ter que conversar com uma mulher, porque era tradição, era cultura. A mulher não podia conversar, ainda mais samaritana, porque era costume, eles eram inimigos, judeus e samaritanos eram inimigo, como hoje, assim, inimigo mesmo mortal, inimigos de não, entendeu? Por exemplo, aqui, quem é o inimigo do gato? O cachorro. Agora eu não sei porquê. E quem é o inimigo do rato? O gato, né? Não sei porquê. Mas aqui eu sei, a gente vai estudar por que o samaritano era inimigo dos judeus. Nós vamos aprender um pouquinho aqui. Por quê? Nós ouvimos falar, né? Nosso samaritano é a mesma coisa de água e óleo, você não mistura, né? Se você pegar um copo de água e jogar óleo ali, o óleo vai ficar em cima. Você pode mexer, o óleo fica em cima, não mistura, né? E assim era o povo samaritano juntamente com os judeus. E por coisas, irmãos, que nós vamos ver aqui, ó, coisas assim que falam, meu Deus, só por isso. E Jesus vem e quebra essa barreira, né? E Jesus, para salvar o pecador, ele ultrapassa todas as barreiras. Quem de nós, muitas vezes fazendo evangelismo, não somos aceitos, já é uma barreira. Você chega para a pessoa, Jesus te ama, e aqui, principalmente aqui no culto, depois do culto é feito o convite para que as pessoas venham se render, se entregar ao Senhor, ou até mesmo aquele que está afastado, e há uma barreira. Mas Jesus não, irmãos, Jesus foi entra na mente e no coração, as palavras do Senhor entram na mente e no coração, e ele consegue o objetivo final dele, que ele começa pregando o evangelho e vai introduzindo, e aquela samaritana vai entendendo, e nós sabemos que ela foi salva, ela aceitou o evangelho, né? E nós sabemos. A primeira barreira, irmãos, que Jesus, eu estou no meu celular aqui, mas ele apaga toda hora, eu não consegui. Então a primeira, são 5, queridos. A primeira barreira, irmão, que Jesus encontrou naquela mulher, foi a barreira do sexo. Por quê? Por que do sexo? Os discípulos, se você ler o texto aqui, ó, os discípulos, eles ficaram escandalizados quando eles viram Jesus conversando com aquela mulher. E ainda mais samaritana, eles ficaram perplexos, eles ficaram surpresos, né? Em ver Jesus conversando com a mulher, né? Ainda mais uma mulher samaritana, inimiga do povo judeu. Porque nós sabemos, e Jesus ali, na sua conversa, ele foi dando um ensinamento para aquela mulher, ele foi ensinando, e nós sabemos que naquela época, um rabino, ou seja, um escriba, não ensinava mulheres não tinha, como hoje vocês estão aqui no culto de ensino, vocês fazem um curso teológico, vocês têm livre acesso a todo o ensinamento da palavra de Deus, e naquela época era proibido, as mulheres não podiam estar junto visto então que a gente via no cenáculo, era só homens que estavam ali estudando a palavra de Deus, as leis do Senhor, e tinha essa dificuldade, eles não poderiam ensinar. Mulher não tinha esse acesso de aprender as leis e a palavra do Senhor. E os discípulos, eles ficaram escandalizados, né? Mas Jesus vem e quebra esse tabu.
Na sua sabedoria, ele começa a ensinar e começa a colocar no coração, aquela mulher começa a questionar, e aquela mulher também, com certeza, ela ficou temerosa, porque se algum samaritano, alguém visse ela conversando com Jesus, um homem estranho, ainda mais judeu, rabi, e ela ia sofrer consequência. Mas Jesus foi indo e foi falando, e ela não estava entendendo, mas Jesus foi no profundo dela e começou a introduzir o evangelho, começou a falar. Ela estava ali para pegar água no poço, aí Jesus começa a falar: eu tenho uma água que se você tomar, nunca mais terá sede. Esse foi um poço, né? Que Jacó que abriram aqui. Você vai tomar essa água, mas você vai ter sede, mas eu tenho uma água para você, que você vai beber e nunca mais terá sede. Glória a Deus, uma água viva. E ela não entendia, como nós outrora também não entendíamos. Aquele que não nasceu no berço evangélico não entendia, como eu não entendia, quando se pregava a palavra para mim: a sua vida vai mudar a um lugar maravilhoso, melhor que esse aqui. A gente não entendia. Então nós, no dia a dia, se entregando ao Senhor, lendo a palavra, participando de culto de ensino, de escola bíblica dominical, nós começamos a entender, até mesmo a entender as dificuldades que viriam sobre nossa vida, depois que nós entregássemos nossa vida para o Senhor. Porque as pessoas acham que entregar a vida para o Senhor, eu vou ter que ir para a igreja, eu vou ter que carregar a Bíblia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, a minha vida vai ser maravilhosa, vai dar tudo certo agora. E é completamente ao contrário. Jesus falou para os seus discípulos: se seu pai, sua mãe, seus amigos não te perseguir por causa de mim, então você não é digno de estar junto comigo. E no mundo tereis aflição, né? Ele venceu o mundo, nós não vamos vencer o mundo, mas nós vamos ter aflição, e um dia estaremos lá na glória com o Pai, né? Então ele começou a falar para aquela mulher. Então, irmãos, a primeira barreira, o sexo, porque ele não poderia conversar com a mulher, ainda mais samaritano. Mas Jesus foi e começou a falar para ela. E Jesus, ele não faz, irmãos, acepção de pessoa. Jesus, ele prega o evangelho dele, ele veio pregar tanto para uma criança, o filho da Jéssica, como o mais ancião aqui da igreja. O evangelho são para todos, todos têm que ter o acesso. Jesus veio aqui e falou: criança, desde criança, adolescente, jovem, homens e mulheres, sem sexo, o evangelho é livre para todos, principalmente para aqueles que ainda não aceitaram. A palavra de Deus diz que o Senhor veio para os doentes, não é isso? Para nós, pecadores. O Senhor não veio, todos nós fomos banidos da presença do Senhor quando o pecado entrou. E para nós termos acesso novamente ao convívio do Senhor, para nós termos a nossa vida eterna, nós tivemos que reconhecer Cristo como nosso Salvador. Não é santo, não é ninguém, é somente Jesus Cristo que é a nossa ponte. Daqui para o céu é Jesus Cristo, né? Então Jesus, ele não faz acepção, ele olha no amplo só, queridos. Eu e você pode ser porteiro, você pode limpar a igreja, você pode ser o pastor presidente como o nosso aqui. Jesus, Deus, ele olha no nível só. É lógico que cada um tem um chamado, mas o Senhor olha no nível só. Ele está de cima olhando, fala: meus filhos e minhas filhas que estão pecadores, se arrepende. Mas ele olha, o evangelho foi acesso para todos, aleluia. E foi o que ele fez mostrou para aquela mulher, né? Giliardi, por favor, Gálatas 3:20. Primeiro vamos ler o versículo 27. 4:27.
João 4, é isso mesmo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Então eles ficaram assim, sabe? Eles ficaram perplexos, falaram: nossa, Jesus conversando com uma mulher ainda mais samaritana, né? E aí, no decorrer quem já leu esse texto todo, vai ver que Jesus manda eles lá buscar o que comer, e Jesus continua. Jesus queria ter uma particularidade, e ele teve com aquela mulher. Ele dispersa os seus discípulos e fala: ó, vão buscar, e ele ficou ali, pregando para aquela mulher, né? O verso 27, onde eles ficam aqui maravilharam-se. No meu texto está diferente aqui. Agora, o Giliardi, por favor, Gálatas 3, 28. Glória a Deus. Vamos correr aqui, meus. Não sei se vai dar tempo. É muita coisa. Nisto não há judeus nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então não há acepção de gênero aqui, é homem, mulher, criança, grego, todos, se entregar a vida para o Senhor, é um em Cristo, amém? Faz parte do corpo de Cristo. Agora, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, irmãos. Aqui Jesus não está falando, a mulher foi destituída da graça, a criança foi, o homem foi. Aqui ele está dizendo, todos foram destituídos, todos pecaram e destituídos, estão da glória do Senhor, para que haja essa nova conciliação com o Senhor. Todos que pecaram, o que deve fazer, igreja? O que deve fazer? Entregar a vida para o Senhor, se arrepender dos pecados, né? Abrir mão das coisas mundanas, se arrepender, confessar os pecados, aí terá novamente a volta do convívio com o Senhor Deus. Amém, irmãos? Outra situação, irmãos, foi a barreira racial. Como assim, pastor? A barreira racial. Porque são duas raças ali, dois povos, os judeus e os samaritanos, todos criação de Deus, amém? Todos pecadores, amém? E por causa de costumes e leis, havia diferença. Olha, irmãos, como surgiu o povo samaritano e por quê? Israel, ele perdeu a guerra para a Síria. Israel perde a guerra para a Síria. Aí o rei da Síria, que era o Sargão II, ganhou a guerra, certo? Contra Israel. O que ele fez? Ele pegou os escravos pagãos e levou para o antigo território de Israel, porque Israel perdeu a guerra, certo? Ele pega os escravos pagãos e leva para o antigo território de Israel. Aí a união desse povo pagão com os israelitas, surgem os samaritanos. Amém? Olha, porque a guerra entre eles. E uma outra situação, por que eles viviam em guerra, um suportava o outro? Por uma coisa simples, Jéssica, que todos nós fazemos, e aí nós vamos ver aquele texto que Jesus fala:
Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Você pode estar orando sentada, você pode estar orando deitada, você pode estar orando de joelho, você pode estar no monte, você pode estar na igreja, você pode estar na sinagoga, mas o que é importante é que você venha adorar a Deus em espírito e em verdade. E eles viviam com essa picuinha, irmãos. Os judeus, irmãos, eles oravam em Gerim, ou seja, orava nos montes, os samaritanos. E os judeus era na sinagoga, então eles não concordavam. Não, para Deus receber a nossa oração, tem que estar na sinagoga. Não pode estar no monte, lá no meio do monte, no meio do mato. Eles viviam nisso, igreja, um absurdo. Porque você orava na sinagoga, o seu Deus era diferente do meu que orava lá no monte. Então era isso, a picuinha deles, uma coisa assim absurda, né? E Jesus também, irmãos, cultura, olha a cultura. Jesus chega naquela mulher e fala: outrora você tivera 5 maridos, e esse que você está, ele não é seu esposo. Aí ela, né, começa a indagar, né? Falou: nossa, como que, né, ele sabe de alguém contou. É a mesma coisa quando é revelado algo para nós aqui, e falam: nossa, esse irmão acho que teve lá em casa, alguém contou para esse irmão que ele revelou toda a minha vida. E Jesus fez isso para mostrar para ela qual era o objetivo de Jesus. Jesus estava se apresentando para ela, mas ela não entendia ainda que Jesus estava se apresentando ali para ela, que Jesus sabia da vida dela. Então, era casada com o atual, aí mandou chamar ele, né? Está no texto, e Jesus estava aprovando o caráter dela. Ela não mentiu, porque ela não teve saída, porque Jesus realmente falou a verdade, sabia de toda a verdade, e Jesus provou o caráter dela, amém? Aí, aqui, nós temos aqui, uma outra situação, um contraste de uma outra situação o Nicodemos, que Nicodemos ele chega até Jesus, ao contrário da samaritana. Jesus vai até a samaritana, né? Vamos ver o texto lá, João 3, do 1 ao 7. A mesma Jesus pregando, Jesus querendo mostrar o caminho de formas diferentes, mas a pregação era uma só. Ora, aquela mulher, Jesus se apresentou estava falando de uma água viva, uma água que ela tomasse não ia ter mais sede. E esse homem tem que morrer de novo, né? E ele não entendeu. Vamos lá no texto? João 3, do 1 ao 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus, este foi ter a noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, ou seja, mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Nós vemos aqui, Jesus, a água lá, viva lá, e Jesus aqui, na forma do batismo e do Espírito Santo.
que ele está falando aqui, ó, o novo nascimento não é, filho, não é você entrar no ventre da sua mãe, isso é impossível, é você aceitar a Jesus e você descer as águas, né, como sinal do velho homem, e ressurge uma nova criatura, novidade de vida. Ele estava falando isso para Nicodemos. Mas o Giliardo 7, não te maravilhes de ter dito, necessário vós é nascer de novo. A mesma pregação, irmãos, a mesma pregação com a samaritana e a mesma pregação com Nicodemos. A diferença é que Jesus foi até ela e aqui Nicodemos foi até Jesus. Amém, meus queridos? Então essa foi a barreira cultural, né? Porque não podia, Jesus sabia daquela mulher, sabia de toda a vida dela, então era uma cultura de não poder conversar samaritano com judeu. A quarta é a religião, irmãos. Religiosidade que mata muitos. Religião está fora do contexto da palavra do Senhor. Religião, ela mata, religião afasta as pessoas de Deus. É tanta religião, ai, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim. Nós vemos os fariseus lá, que eles colocava defeito em todos, mas eles mesmo andavam erroneamente, né? Apontavam o dedo para você, mas não via o erro deles, e Jesus sempre rebatendo, sempre falando, religião está fora do contexto do meu Pai, religião não vai salvar, o que salva é o evangelho verdadeiro de Cristo. E se há apostasia, se está havendo mudanças na palavra de Deus, aí sim, esses não terão salvação, né? Nós vemos muitas heresias pregadas aí, muitas heresias, denominações que pregam fora do contexto da palavra do Senhor. E nessa barreira aqui, no verso 20 e 24 de João 4, eu já falei, mas vamos ler o texto. É que uns oravam no monte e outros na sinagoga, mas vamos ler o texto para a gente saber o que nós estamos falando, amém? O verso 20 é assim, ó: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve orar, ou seja, na sinagoga. Então o judeu está falando para ele, ó, nossos pais nos ensinam que nós temos que orar lá em Jerusalém, lá na sinagoga, lá no muro da lamentação, né? O pastor fica lá assim, ó, ou dentro da sinagoga. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte e nem em Jerusalém, nem nesse monte e nem na sinagoga adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha o diálogo entre os dois, Jesus e ela. Olha o diálogo. Ela sempre, Jesus falou: agora eu vou pegar. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Então Jesus começou, meus pais, mas lá na sinagoga em Jerusalém é errado, tem que ser aqui no monte, eu fui ensinado assim. Aí Jesus vem com esse versículo, essa palavra, e pega ela, né? Então, irmãos, não importa se você está na igreja, se você está na sua casa, se você vai para o monte, para o vale, ou você vai em qualquer lugar onde você estiver, o importante é que você adore em espírito e em verdade, e saiba quem realmente você está adorando, né? O Deus verdadeiro.
Então era essa intriga entre eles. Uma da barreira que Jesus teve que quebrar foi essa daqui. Amém? E a última, irmãos, a barreira da ignorância espiritual. Ela não conhecia os dons de Deus, né? Essa samaritana. Ela não conhecia os dons, ela não sabia quem que estava falando com ela ali, né? Ela não conhecia. No verso 10, ô Girardi, por favor. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então ali Jesus se apresentou. Jesus ali literalmente se apresentou para ela. Falou, ó, dá-lhe a mulher, Senhor, tu não tem, ela disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Aí Jesus começou a pegar ela. Aonde tem essa água viva? Aí esse poço aqui é fundo, não tem como tirar água para te dar. Mas que água é essa água viva que o Senhor está falando? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Vamos ver o próximo que vai falar. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Ou seja, essa água do poço de Jacó, você vai tomar hoje, amanhã você tem sede. Você vai tomar, daqui a pouco você tem sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém, meus queridos? Até aqui só, tá, Giliane? Deus abençoe. Então, Jesus se apresentou para aquela mulher e nós sabemos que a fonte da água viva é Jesus. E no decorrer desse texto aqui, nós vimos que ela foi evangelizada, ela aceitou Jesus, correu lá entre os seus povos, falou, ó, conheci um que verdadeiramente é a água viva, a água que não cessa, a água que mata a nossa sede para sempre. E eu não conheci, não foi de ouvir falar dele, eu estive com ele, conversei com ele, e esse é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, meus queridos? Conclusão: na vida nós teremos obstáculo, nós que aceitamos Jesus, teremos obstáculo, teremos guerras espirituais, não vai ser fácil a aceitação de Jesus para todos. Nós teremos que não cessar de abrir a nossa boca, até mesmo na nossa família nós temos parentes, queridos que ainda não aceitou Jesus porque não conhece essa água viva, conhece de ouvir falar, mas ainda não teve uma relação com Ele como nós temos. Amém, meus queridos? Deus abençoe, tá?